Bom, e a testagem Covid dos trabalhadores do comércio está mantida. Em uma segunda audiência de conciliação realizada ontem, ficaram acordados novos ajustes na fiscalização e também no prazo de entrega dessas testagens. O Bernardo Miller está chegando agora ao vivo para detalhar esse consenso aí que ocorre na Justiça, né? Entre Justiça, Ministério Público e Prefeitura Municipal. Bernardo está já com a gente aqui. Bernardo, boa tarde. Conte pra gente o que ficou definido, portanto, ontem aqui em Cachoeira do Sul, que agora, né, os empresários precisam se adequar. Boa tarde. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente nesta quarta-feira ocorreu uma audiência de conciliação entre a Prefeitura Municipal aqui de Cachoeira do Sul, juntamente com o Ministério Público e a Justiça, através do juiz Leonardo Vanoni. E ficou definido algumas alterações em relação ao decreto 53 e 54, divulgado pela Prefeitura, onde o Ministério Público acabou questionando algumas medidas, principalmente a questão da testagem no comércio. Então ontem essa audiência virtual ocorreu por volta das 4 horas, foi até o início da noite esse debate diante dessas novas medidas para o decreto número 55, que foi publicado ontem à noite e entra em vigor a partir desta quinta-feira. E a grande novidade, Daniel, é que o prazo para entrega da primeira remessa das testagens do comércio, prevista para amanhã, sexta-feira, foi prorrogado para a próxima terça-feira, essa primeira metade dos laudos de Covid-19, e o segundo prazo fica mantido para o dia 18 de junho, na sexta-feira da semana que vem. Essa audiência já havia sido discutida alguns dias atrás com o Ministério Público e também a Prefeitura de Cachoeira do Sul, porque o MP alegava, através da promotora Débora Becker, que a Prefeitura não apresentou um plano mais completo de fiscalização e, principalmente, se essa testagem no comércio iria coibir o avanço do coronavírus aqui no município de Cachoeira do Sul. Hoje pela manhã eu conversei com o procurador jurídico da Prefeitura, Hélio Garcia, e ele comentou que Prefeitura e Ministério Público, através da Justiça, chegaram ao denominador comum diante da questão do decreto 53/54 e agora ajustado para o decreto 55. Vamos acompanhar o que falou o procurador. Então a gente fez um cenário por completo ao juiz, que também é um grande conhecedor da matéria, especialmente jurídica, e encontramos um denominador, então, que ficasse dentro dos parâmetros que entendemos razoáveis para o enfrentamento à pandemia, sem sangrar o sistema econômico da cidade. Também foi feito alguns regramentos com relação a prazo, outras questões legais, que a legislação, a gente debatendo sobre a legislação também, entendemos que era plausível ter no decreto, e conseguimos assim chegar a um denominador satisfatório, eficaz para a gente enfrentar esse cenário atual de Cachoeira do Sul, que hoje, o que nos leva a acreditar no caminho certo, ele está estabilizado de uma forma realmente ruim, mas está estabilizado. Quando a gente vê uma estabilização já de experiência de outras questões, a tendência é que haja uma descendente. Então, acho que a gente está no caminho certo. Bom, aí está, portanto, Hélio Garcia, né, procurador jurídico aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul, corroborando, né, com as informações que o Bernardo está trazendo para a gente, falando sobre a obrigatoriedade da testagem. Bom, sobre a fiscalização, a Prefeitura ela promete apertar o cerco, né, para quem estiver infectado e não cumprir o isolamento, inclusive com a participação da Brigada Militar. É isso mesmo, Bernardo? Sim, Daniel, exatamente. A Brigada Militar vai ser uma parceira da Prefeitura. Nesta semana, o procurador Hélio Garcia revelou que teve uma reunião juntamente com a Defesa Civil, representantes dessa fiscalização e também a Brigada Militar. A Prefeitura ela tem à disposição uma viatura da Brigada Militar que vai ser acionada caso algum fiscal identifique esse elemento positivado ou pelo menos com uma suspeita de coronavírus circulando no município. A Prefeitura, a fiscalização no caso, faz
essa ligação, esse chamamento até a Brigada Militar, e ela acaba autuando em flagrante essa pessoa que não está cumprindo o isolamento social diante do coronavírus. Essa é a principal questão, Daniel. A Prefeitura luta para manter essas pessoas em isolamento. A testagem no comércio é muito relacionada a essa fiscalização das pessoas positivadas, por isso que foi feita uma força-tarefa da Prefeitura, juntamente com a fiscalização, para coibir essas pessoas de circularem na cidade aqui de Cachoeira do Sul diante da situação atual. O governo do estado ontem mesmo fez um novo alerta a Cachoeira do Sul e acompanha muito de perto essa questão da contaminação aqui no município, e a prefeitura ela não quer, digamos assim, que o estado entre na jogada e assuma as rédeas, digamos assim, da questão do coronavírus aqui em Cachoeira do Sul. Foi isso que o procurador Hélio Garcia comentou conosco. Ele detalha essa questão do apoio da Brigada Militar no controle do coronavírus aqui na cidade. O caminho que adotamos é o caminho certo: tirar de circulação o vírus com os positivados e a sua devida fiscalização. Então, essa situação que a promotora nos pediu muito na primeira audiência, a gente apresentou então um plano de fiscalização bem robusto e eficaz, que vai começar a agir 24 horas após a entrega dos formulários pelos laboratórios, farmácias, dos positivados, e em 24 horas a gente vai alcançar essa pessoa. Essa é a meta, que a gente consiga em 24 horas tirar de circulação esse positivado. Se os fiscais da prefeitura encontrarem a pessoa que deveria estar em isolamento domiciliar e ela não estiver no seu devido local, imediatamente é para ser acionada a Brigada Militar para que faça o flagrante dessa pessoa. Que a gente procure ela para verificar onde é que ela está, porque se ela está contaminada pelo vírus, ela não pode estar disseminando isso na sociedade. É justamente isso que a gente não quer que aconteça. É um plano ousado, né, da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul, justamente para conter a propagação do coronavírus e, ao mesmo tempo, manter as atividades presenciais em funcionamento. Bom, uma pergunta agora importante aqui para o Bernardo, e certamente é o questionamento de muitos empresários, de muitos funcionários do comércio. E a gente cita aqui o comércio, né, mas de diferentes segmentos que têm as suas atividades presenciais. Tem agora esse novo prazo, né, para testagem, que vai até o dia 15 para a entrega dos primeiros 50% dos laudos dos funcionários. Agora, Bernardo, quando a fiscalização chegar ali em determinado estabelecimento, daqui a pouco esse teste não foi feito, não foi apresentado ao DVS, o que acontece? Multa? Exatamente, Daniel. Eu fiz esse questionamento ao procurador Hélio Garcia e ele foi bem claro que a prefeitura ela não tem mais espaço para notificar essas pessoas, esses estabelecimentos que não estão cumprindo as regras estabelecidas pelo Executivo. Então a Prefeitura ela vai autuar esses estabelecimentos, vai fazer uma notificação e se esse estabelecimento for reincidente, a multa vai ser ainda mais pesada. Até hoje pela manhã a gente recebeu uma foto de uma empresa de grande porte, o supermercado Tischler, fez a testagem de uma parte dos seus funcionários, até a gente recebeu as fotos, está aparecendo aí na tela. Então, os empresários aqui de Cachoeira do Sul já estão comprando essa ideia de cumprir e, claro, manter a questão do coronavírus controlada aqui em Cachoeira do Sul. Até as palavras do procurador Hélio Garcia é que a prefeitura não quer sangrar o comércio, as atividades econômicas aqui de Cachoeira do Sul, por isso é necessário a manutenção dessa questão relacionada à testagem que agora ganha um novo prazo. Vale destacar também, Daniel, que tem um recorte de 60 dias a partir do dia 18 e no dia 17 de agosto ocorre uma nova reunião e para fazer esse balanço da questão da fiscalização aqui em Cachoeira do Sul, então isso ainda vai ser debatido. Outro assunto importante que você me questionou em outras oportunidades, a questão da testagem da repartição pública, dos funcionários, servidores, enfim, todos aqueles que fazem parte do andamento da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. O procurador, melhor dizendo, Hélio Garcia, falou sobre essa questão e disse que ainda esta semana, pelo menos uma parte
desses servidores vão estar sendo testados aqui em Cachoeira do Sul. Eles têm a ciência dessa conscientização e clara repartição pública, tem uma gama muito grande de funcionários e essa testagem vai acontecer. Vamos acompanhar o que ele falou. Ele vai ser autuado, vai ser notificado e também vai ser aplicada uma penalidade para ele, de acordo com o que tem o Código de Posturas da municipalidade. Então, a gente justamente estendeu esse prazo até o dia 15 para que não ocorra nenhuma dessas situações. É isso que a gente pede ao setor econômico de Cachoeira, ao comércio e às empresas, que a gente conseguiu flexibilizar um pouco dessa data, justamente pensando naquelas pessoas, naquelas empresas que ainda não conseguiram cumprir essa meta. A gente já tem adquirido 1.500 testes já para o setor, para os servidores públicos do município. Está chegando uma gama de testes do Estado também, que a gente foi sinalizado, e nós já estamos finalizando, acho que só aguardando a chegada de outra quantidade elevada de testes também, para a gente imediatamente começar no servidor público. Dentro desse prazo também a gente pretende cumprir a questão do servidor público. Então, provavelmente, ainda essa semana a gente consiga fazer uma parte dos servidores públicos ou mais tardar no início da semana que vem. Está aí, Daniel, então, o procurador Hélio Garcia falando sobre essas novidades do Decreto 55. E outra novidade, Daniel, é sobre a questão de quem já contraiu o vírus e de quem já recebeu as aplicações das doses das vacinas. Essa questão da testagem, ela era obrigatória para essas pessoas que já contraíram o vírus e que já receberam a vacina, e agora no Decreto 55 isso foi retirado. Então você que já contraiu o coronavírus ou que já recebeu alguma aplicação das doses da vacina não precisa entrar nessa gama, nessa testagem em massa estabelecida pela Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. São algumas novidades. O decreto está disponível no site do NT Sul e também no site da Prefeitura com todos os detalhes, principalmente a questão do funcionamento dos estabelecimentos noturnos aqui em Cachoeira do Sul, que a grande maioria permanece no formato teleentrega, Daniel. Essas são as novidades. Podemos dizer que Prefeitura, Ministério Público, através da Justiça, chegaram a um consenso na questão da testagem em massa aqui em Cachoeira do Sul para manter o comércio aberto. Perfeito. Obrigado, Bernardo, pelas informações, né? Eu acho que esse é um momento importante aqui para o município. Muitos empresários protestaram, não é? E com razão, pela dificuldade de terem que ficar com seus estabelecimentos fechados. Tem a possibilidade agora de todos funcionarem, vamos dizer, normalmente, né, mas com todos os cuidados. A Prefeitura foi sensível nesse sentido, com toda essa supervisão por parte do governo do Estado. Agora cabe, né, aos trabalhadores, né, aqueles que estão trabalhando presencialmente, aos donos de estabelecimentos, aos gerentes, aos gestores de maneira geral, fazerem a parte que lhe é cabida de fazer a testagem, de cuidar dos seus funcionários, para cuidar de todos aqueles que mantêm ali relacionamentos ao longo do dia, os seus clientes, os seus fornecedores. Bernardo, muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. Tá certo, Daniel, obrigado e até uma próxima.